A função de cuidar sempre foi colocada como natural, e não é. Os homens também precisam aprender a cuidar. Como é que você traz essa parte no seu espetáculo? Eu concordo que não é natural, né? A gente é ensinada. E assim como eles precisam aprender a cuidar, a gente precisa aprender a se priorizar também. A gente sempre foi ensinada que a gente existe quando a gente existe em relação ao outro. E aí pode ser desde a pessoa com que você se relaciona afetivo sexualmente, então é um casamento, um namoro, como até em relações de trabalho a gente observa. Então, por exemplo, no teatro, a quantidade de produtoras que a gente tem na função executiva, dentro de dinâmicas de duplas, por exemplo, homens e mulheres que são duplas. Normalmente a mulher vai escrever os projetos, ela vai mandar, ela vai cuidar da produção executiva e o homem acaba ficando com mais tempo até para desenvolver artisticamente seus projetos. E ela está sempre na outra parte. Então ela está cuidando também. Então não é só no âmbito familiar. Acho que a gente começa a espelhar em vários âmbitos isso, né? Na peça é uma senhora, uma mulher, ela vai ter 45, 50 anos, é uma mulher jovem ainda, mas ela passou a vida inteira em função do marido. E agora o marido está internado no hospital. Então ela vai se perguntando, eu vou misturando aí comicidade, drama e poesia para poder verter um pouco dessa história e a gente poder se relacionar, entender que lugares que estão esse cuidar, que espaço é esse do cuidar a partir de fazer o alimento para as pessoas da sua casa todo dia, né? E como a gente é pouco cuidada, porque quem é que olha para a gente e vai pensar no que a gente está resolvendo o dia inteiro e resolver para a gente? Quem é que vai perguntar para a gente, né? Aí podem ser companheiros, companheiras ou filhos, filhas, amigos. Quem é que te pergunta, como é que você está? Né? Na peça tem uma fala dela que ela fala que detesta espelho, porque ela acha que se ela olhar não vai reconhecer quem está olhando de volta. Onde essa mulher vai se olhar e não vai querer se ver? Ou será que a gente está falando dos outros espelhos do dia a dia? Das pessoas com quem ela se relaciona, que estão ali só tirando, mas nunca estão perguntando, nunca estão lá abrindo espaço para ela. Você pergunta para sua mãe as histórias dela, da juventude dela, das coisas que não têm relação com você. Você pergunta para uma mulher que você viu no trabalho, como é que foi o caminho dela, o desenho dela até chegar ali, o que ela pensa sobre tal assunto. Então, eu acho que também tem esses lados. Você anda, você viaja muito e já tem vários prêmios com o espetáculo. Fala aí pra gente. Eu estou há um ano na estrada, com Alma Arrotada, saí lá de São Paulo de São Bernardo, coloquei o espetáculo num carro e resolvi que eu ia passar pelo Brasil conhecendo um pouco, vendo os outros artistas e levando o espetáculo para ver também como ele chegava. E aí, no meio desse caminho, fui passando por alguns festivais, onde foi super bem acolhido, onde vi trabalhos lindíssimos. Como é bom ver trabalhos potentes no Brasil inteiro. Alice Guy Blaché. I'm a filmmaker. I've never even heard of that. I've never heard of Alice. I'd heard of her no, I'd never heard of her. I think people think you're making it up. 1895. The Lumières present the first public demonstration of their new invention, the cinématographe, the first reliable method to project motion pictures. Among those invited, a young secretary. She thought, why not use film to tell stories? Alice Guy writes, directs, and produces one of the first narrative films ever made. Alice is one of the first to utilize many film techniques, including close-ups, hand-tinted color, and synchronized sound. Alice founds her own company, where she directs and manages all aspects of production. Following a 2-decade career comprised of 1,000 films that she wrote, directed, or produced, Alice disappears from filmmaking. How could such an important figure in the birth of cinema not be known? I was determined to do something about it. Look at the films being made, train coming into a station, waves breaking on a beach. Who cares? They're just boring subjects. You really needed people like Alice Guy to come in and show you there was more to the cinema than just a stock shot. She might be really one of the very first directors in the history of film. These are things that connect directly to her. This is it. The remains of the family artifacts. Alice Guy Blaché, an interview with Simone Blaché. Oh my God!
The acting and the scope of what she's shooting were beautiful, artistic shots. She was a filmmaker of rare sensitivity with a remarkably poetic eye. Most of her films were lost. The stories in the films that did survive were groundbreaking and innovative. But the greatest story of them all was her own. Já que você é artista visual e também tem especialização em cinema e audiovisual, fala aí como é o seu trabalho nessa área. Olha, eu vou te dizer, ultimamente eu mudei de dizer que eu trabalho só com audiovisual e coloquei um artista, etc. Porque, na verdade, eu tenho ampliado muito. Então, não estou só no audiovisual, mas também estou lá na fotografia, estou também nas artes visuais, trabalhando com performance. Mas dentro do audiovisual, a gente vem realizando alguns projetos, começando, na verdade, com o cinema etnográfico. Né? Então, eu comecei me apaixonando pelo cinema etnográfico e, a partir disso, comecei a andar pelo Piauí, nos quilombos, aqui em Teresina, né? Pelos terreiros de religiões de matriz africanas, né? Afro-religiosos. E assim eu fui me constituindo dentro desse processo, né? Até chegar dentro da museologia hoje em dia. Hoje eu sou mestre em museologia e continuo trabalhando dentro do audiovisual agora, também ampliando essa visão, né? Falando sobre a mulher no cinema, como é que você vê a participação da mulher no audiovisual? Olha, eu acho que na verdade a gente começa, inclusive, já dizendo que a história precisa ser recontada e principalmente por uma retratação. Uma das nossas primeiras produções de registro que a gente tem na história de produção de mulher data aí mais ou menos de 1896, quando a gente tem a Alice Guy Blaché na sua produção. E veja, enquanto os irmãos Lumière estavam ali, né, contando uma história, mas a partir somente de um registro, ou seja, só um registro documental, ela pensava numa história, ela contava ali uma história. Tanto é que a gente tem aí, por exemplo, vídeos dela, como a República dos Repolhos, salvo engano, uma coisa do tipo. Esse filme parte de uma lenda francesa que dizia que os homens, né, os meninos nasciam do repolho e as mulheres nasciam das rosas. Então, quer dizer, ali já se contava uma história enquanto os irmãos Lumière estavam apenas registrando, documentando registros de cenas do cotidiano. E aí, para além disso, a gente vê, por exemplo, o primeiro plano, né, quase que close-up, que a gente hoje entende como plano americano, surge a partir também de uma perspectiva criada por mulher. Mais non, Alice, mon petit, j'ai un client qui arrive ici. Qu'est-ce que je suis en train de regarder, Alice? Une histoire. Une histoire. Je rends mon mari heureux et un mari heureux, alors ça n'a pas de prix. À condition que votre courrier n'en souffre pas. Léon Gaumont. E aí, veja, se a gente pula então para cá, para o Brasil, a gente vê que até ali a década de 60, basicamente as mulheres produziam documentários. Depois da década de 60, a gente vê quase que um boom, né? De 11 documentários, você pula ali para mais de 100 e tantos documentários. Mas agora eu estou falando de posições de mulheres que estão ali numa perspectiva de diretora roteirista. E veja, né, a gente está falando aí de documentários. Agora pergunte quais são as grandes produções que nós temos né, dentro dessa fábrica, dessa indústria do cinema, que tem a mulher à frente como protagonista.